Ei, por favor. Gente, nos foi orientado nós conversarmos um pouco sobre a paciência. Mas antes de falarmos sobre a paciência e sobre a paz, nós gostaríamos de refletir um pouquinho a respeito do que a doutrina espírita tem feito para a humanidade. Do que a mensagem da paz, a mensagem de crescimento tem feito para a humanidade. Se nós começarmos só de Jesus, não precisamos ir antes dele, não. Porque antes dele, muitos vieram trazendo a mensagem da paz. Mas se a gente chegar em Jesus, na nossa reflexão, nós vamos identificar que todo o Evangelho é como se ele respirasse paz. Das mais variadas formas, Jesus fala de paz, fala de tolerância, de paciência, fala de amor. E é tão interessante que, embora a gente esteja sempre visitando o Evangelho, nós achamos tudo muito bom, mas parece que fica distante da nossa força, da nossa condição para colocar em prática. E a gente analisa o sofrimento da gente e pensa no que Jesus falou. Não, eu estou muito longe de conseguir fazer o que ele falou. Porque Jesus, na sua passagem pela terra, ele fala sobre perdão, ele fala sobre tolerância, ele fala sobre humildade, ele fala sobre perseverança, no sentido de conseguirmos encontrar criaturas, no sentido de que à medida que nós encontramos criaturas que nos causam dores, que nós possamos perseverar num processo de tolerância, de paciência, para dar tempo de as coisas se ajustarem. Mas a gente acha que tudo é muito distante. Depois vem Kardec. Vem Kardec, entre Jesus e Kardec, também são muitos os mensageiros da paz. São muitos aqueles que vêm e tentam causar uma revolução pelo exemplo de atitudes que promovem a paz. Mas, mais uma vez, nós deixamos escapar a chance de entender Jesus à luz da doutrina espírita. E aí vem um compromisso muito sério, que, como a doutrina espírita é a doutrina da liberdade, a doutrina espírita é a doutrina da liberdade. Mas ela não é a doutrina da liberdade, cada um fazer o que bem entende. Ela é a doutrina da liberdade no sentido de que nós podemos abrir a nossa compreensão para ampliar a forma de entender e a forma de trabalhar em nós tudo aquilo que a doutrina faz e traz. Na verdade, a doutrina espírita, ela revive o Evangelho. Mas ela revive o Evangelho à luz da razão. E facilita para todos nós a oportunidade de entender Jesus que a gente alega que não entende. E é nessa situação em que a doutrina espírita nos promove, através da liberdade, a oportunidade de entender Jesus, é que nós somos convidados. Quer que eu mude de posição? Posso? Eu sou artista aqui muito. É que do a jeito que você quiser. A luz fica muito... Assim? Quer que eu fique mais aqui? Não tem importância. A gente aqui assim fica bom? Fica bom. Então, tá bem. Então, nós temos conosco a oportunidade de entender a nossa vida,
a nossa proposta de caminhar à luz da fé, à luz da razão, embasados no Evangelho, embasados na doutrina, mas não é fácil. Ainda não é fácil. E dentro desta proposta, eu tenho hora que eu penso assim, gente, será que eu estou certa? Sair do Brasil, passar de casa em casa, para dar um pouquinho, uma palavrinha com as pessoas. Mas eles sabem mais do que eu. Muitos têm mais tempo até de estudar do que eu. Será que está certo isso que eu estou fazendo? E outro dia, eu nesse questionamento, o amigo espiritual mais ou menos me disse o seguinte, que o momento é de extrema importância para despertarmos em nós a criatura que está adormecendo, que fica ali na acomodação, que está chegando a hora, olhar, está passando da hora de despertar esse ser que nós somos. Mais do que isso, de fazer com que a nossa vida fique mais espiritualizada. E há uma diferença nisso. Espiritualizar a vida não é simplesmente eu... Como é que tá? Tudo bem? Não é simplesmente eu... Já não vou te dar trabalho hoje, viu? Já não vou ocupar sua cama. Viu? Já vieram me buscar. Mas o espiritualizar a vida que eu estou dizendo é no sentido de que nós comecemos a viver de uma forma mais condizente com a nossa condição interior. Não é eu me vestir de condição de espiritualidade, eu colocar o pescocinho de lado, louvado seja Deus, que Deus abençoe. Porque nem sempre aquele que mostra em aparência a vivência do Evangelho, nem sempre ele tem força para. Então, espiritualizar a vida é nós tentarmos dar uma razão de ser a tudo que fazemos, ao que estudamos, aonde trabalhamos, aquilo que vivemos e vivenciamos com a família. Este é um momento muito importante para nós. E aí o amigo espiritual dizia assim, olha, se você não servir para ajudá-los, pelo menos você vai se ajudar. Porque indo de um em um, de grupo em grupo, certamente você está aprendendo muito. Então eu falei, bom, então vamos mais um tiquinho, vamos caminhar mais um pouquinho. Eu não tenho pretensão de trazer conhecimento novo, porque não existe isso. Todo o conhecimento da doutrina, de uma forma indireta, está registrado em nossa consciência. Porque a doutrina espírita é o conjunto das leis naturais. A doutrina espírita reflete as leis naturais, a vivência das leis naturais. Elas estão em nossa consciência. Então, por isso é que tudo que se fala, a gente fala assim, engraçado, parece que eu já ouvi isso. Parece que eu já... Engraçado. Então, a doutrina espírita, ela vem como que despertando. Ela vem alavancando a gente para uma postura diferente. Está na hora de nós termos a coragem do sim, sim, do não, não. Mas como nós estamos acompanhando, tá bom, querido? Como nós estamos acompanhando a luz do Evangelho, o nosso sim, sim, não, não, ele não vai machucar. Ele não vai agredir. Nós vamos ter condições de optar pelo bem com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, com nossos companheiros de equipe. Nós vamos fazer opções pelo bem de forma natural, sem violentar os outros e sem violentar a nós. Já não é mais possível nós falarmos assim, até que eu não queria ir lá não, sabe? Eu não gosto daquele ambiente. Mas sabe como é que é? Para não desagradar os outros, eu fui. Não dá mais para isso. Ai, ai, ai. Ninguém me contou nada. Vocês acreditam? Fazendo parênteses, tem um grupo lá no Brasil que não me chama mais não, sabe? Falaram assim,
Essa aí fala por encomenda. Nós não queremos ela aqui, não. Eu cheguei lá no dia que tinha acontecido sabe? Aquela coisa, sabe? E eu não sabia de nada. E eu cheguei, e um olhava pro outro, outro olhava pro outro, eu falei, meu Deus. Eles acharam que enquanto eu chegava no caminho, que a presidente me telefonou e contou o que aconteceu. Aí eles falaram que eu falo por encomenda, porque eu espírito tá. E eu fui falando as coisas, nunca mais me chamaram. Eu espero que isso não seja justificativa para não mais me chamar, viu? Tá bom? Por isso mesmo que tem que chamar. É, né? Pois é. Então, minha gente, muitas vezes a gente encolhe na decisão da gente assim e fala, não, eu fiz para não desagradar. Mas não é mais tempo disso. O tempo é do sim, não, com respeito. Essa é a grande diferença. Nós não precisamos dizer um não, assim, não, matando o outro. Você pode dizer um não sorrindo, não, hoje não. Aí vocês vão falar, mas é difícil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui conversando sobre o assunto. É difícil. Então, quando eu digo, eu não trouxe assunto novo, eu não trouxe, tá bom? Mas a gente vai recordar juntos pontos importantes para a nossa caminhada. É preciso que nós, ao trabalharmos a paciência, ao trabalharmos a paz, nós estejamos posicionados à luz da doutrina e à luz do Evangelho. Porque tem muito espírita que acha que ter paciência é deixar o outro fazer o que quer. Não, mas a doutrina não ensina paciência? Ensina. Mas ela não ensina subserviência. Eu deixo o outro fazer um tapete, eu deito no chão e o outro limpa o pé em cima de mim. A doutrina não ensina isso. Ela ensina a ter paciência, respeito, tolerância, valorizar as qualidades que o outro tem, mas reconhecer que nós também temos qualidades. Nós não fomos jogados na terra ao bel prazer de Deus, que estava mal-humorado no dia e jogou a gente assim de qualquer jeito, num canto, falando, não, você fica por aí, porque hoje eu não estou muito... Deus não tem mau humor, não. Deus ama profundamente a todos nós. Então nossa vida é uma vida de utilidade universal. Eu sou muito atrevida ao falar isso, mas somos de utilidade universal. Nós não somos quaisquer pessoas que estão jogadas na terra, não. Nós temos valores. E esses valores, se nós não reconhecermos, se nós não trabalharmos esses valores, nós vamos esperar o outro reconhecer para nós. Só se for conveniente para o outro. Porque se não for conveniente para o outro, ele não vai reconhecer. Ao contrário, às vezes os nossos valores até incomodam ele. Então, nós precisamos saber o que somos. E por isso a doutrina espírita fala assim, lá no 919, analisa cada dia as suas atitudes, dia a dia. E vai procurando entender o que é que você pode melhorar, onde você deve consertar e onde você deve repetir porque foi bom. Nós é que temos que fazer isso. E se a nossa vida é de utilidade universal, por que ela é de utilidade universal? Porque nós estamos encarnados para consertar os desequilíbrios do passado. Questão 167 de O Livro dos Espíritos. Para acertar os equívocos do passado. E ao mesmo tempo progredir paulatinamente, todos nós. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Por isso a nossa vida é de utilidade. Ninguém aqui é pobre coitado que não tenha valor. Agora, não supervalorizemos a nós mesmos, porque senão nós caímos do outro lado, né? Da prepotência, de achar que nós somos indispensáveis, de acharmos que nós somos os melhores. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todos nós temos valores, todos nós temos qualidades e precisamos trabalhá-las. Ora, na medida que isso acontece, que nós vamos reconhecendo os nossos valores, nós precisamos trabalhar as virtudes que temos. Porque às vezes pouca coisa nos faz
perder essa noção de iluminação que todos nós temos. Eu creio que eu já contei aqui aquela história de Chico com a madrasta, com a madrinha. Que aquela história para mim ela é uma referência. E por isso eu estou sempre falando nela e não sei se eu já contei. Chico um dia dizia para mim assim, para mim e para mais algumas pessoas, na sala da casa dele: ah, Joselma, você sabe, a minha madrinha, ela era um pouco aflita. Então, quando eu saía na rua com ela, eu era pequeno com as minhas perninhas curtas, ela andava depressa, e eu, para alcançá-la, eu tinha que correr. Eu corria para andar ao lado dela nas ruas de Pedro Leopoldo. Ah, José! Mas quando a minha madrasta chegou, a minha madrasta era bonita e fazia um gesto assim, como se a madrasta fosse alta. Minha madrasta era bonita. E ela, quando tem uma pessoa alta, a pessoa alta, por mais que o passo dela seja curto, é mais comprido do que a da gente, porque ela tem a perna mais longa. Então o passo é maior, né? Então quando ele fazia aquele gesto, eu imaginava, ela era alta. Se ela era alta, tinha os passos mais longos. Aí ele dizia: ah, José, a minha madrasta reduziu o passo para eu andar ao lado dela. Com uma, ele corria para alcançar. Com a outra, ela reduzia o passo para ele andar ao lado dela. O que é isso, gente? Um espírito evoluído, certamente, ele tem condições de entender os que estão ao seu lado, com seus limites, com suas dificuldades, e ele é capaz de reduzir o seu passo, não no caso o passo caminhar, como no caso da madrasta de Chico, mas reduzir o seu passo na compreensão das coisas, na relação com os outros. Aqui na frente tem uns cantinhos, dá para sentar. Então, a gente vai encontrar aquele que reduz o passo para que nós possamos sobreviver. Mas nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos ter embasamento interno para não ser sacrifício para nós reduzir o passo. Ao contrário, nós nos sentirmos felizes por estarmos reduzindo o passo para estar junto daqueles que ainda lutam para crescer. Ora, reduzir o passo para andar ao lado do Chico, uma criatura iluminada, deve ter sido relativamente fácil. Já vem as desculpas. Mas eu reduzir o passo para conviver com alguém difícil, que tenta me bater, que bebe sem parar, que fala palavrão, eu não posso separar dele porque eu ainda não tenho condição de sobreviver longe dele. Como é que eu vou reduzir o passo para aguentar? Ah, não, mas é porque a madrasta do Chico era com o Chico. Agora, é porque você não sabe o que eu passo. É mais ou menos por aí. E é verdade. Cada um de nós tem um ritmo. Nenhum de nós aqui podemos afirmar que estamos 100% posicionados diante da vida. Todos nós temos os nossos momentos de choque com a realidade. E nesses momentos de choque com a realidade, a importância do conhecimento. Porque quando você calar numa situação que vem assim, aquele fogo, e você cala e faz com que o fogo vá se apagando, e deixa passar aquele momento, não para engolir o erro do outro, mas você deixa passar o momento para falar no momento mais adequado. Para eu embasar essa minha atitude de fazer o fogo descer, e a hora que ele desce ele vai me queimar, eu vou estar
sobrecarregada com aquilo que eu não pude falar na hora. Então, para que eu possa embasar a minha decisão, eu tenho que ter conhecimento. Então, por isso a importância de conhecermos. Nós não vamos conhecer para simplesmente empilhar conhecimento na nossa cabeça. Nós vamos conhecer para nós termos condições de espiritualizar a nossa vida. E eu repito, o espiritualizar, houve uma época na vida, na caminhada dos homens, que para mostrar que a pessoa estava se dedicando a um trabalho de espiritualização, ela vestia um hábito, colocava uma cor escura, colocava uma condição de todo mundo olhar, opa, aquele ali está seguindo Jesus. O resto não estava seguindo Jesus, não. Aqueles ali estavam seguindo Jesus e ainda tinham obrigação de resolver os meus problemas. Não. O tempo passou e as coisas mudaram. Agora nós não precisamos de um hábito para dizer, eu estou seguindo Jesus. Porque o hábito, o vestido, a veste, já não é externa. É interna. Agora eu não vou dizer que eu estou seguindo Jesus pela roupa, pela aparência. De dar um corte no cabelo de uma forma especial e dizer, eu sigo Jesus. Agora eu sigo Jesus pelas minhas posturas internas. Pelo meu olhar, que olha e demonstra amor. E demonstra confiança. Pela minha palavra, que vai mostrar para o outro a importância do viver. Então o tempo é outro. E agora, não há mais seleção na terra. Esse veste o hábito, ele segue Jesus, você não. Agora, todos nós seguimos Jesus. Este é um momento de muita grandeza na terra. E por isso precisamos refletir. Nós não temos que mais seguir homens. Nós não temos mais que seguir ideias. Nós agora precisamos ter a consciência tranquila. Questão, se não me falha a memória, 922 do Livro dos Espíritos. Qual é o mínimo de felicidade que se espera de qualquer pessoa na face da terra? Estar com suas necessidades básicas atendidas, minimamente, e ter a consciência tranquila. Então, todos nós podemos ser minimamente felizes. Minimamente felizes. Nós ainda, muitos de nós, buscam a felicidade em algo distante, em coisas materiais. Mas o Livro dos Espíritos nos mostra atender às necessidades básicas de forma mínima, natural, e ter a consciência tranquila. Para termos a consciência tranquila, eu volto. Nós precisamos saber que fizemos o melhor. Puxa, por isso aquela análise que eu falei. Eu fiz bem, eu agi assim. Se tivessem feito comigo, eu teria gostado. Eu estaria feliz. Eu gostaria que fizesse o que eu fiz com o outro. Eu gostaria que alguém fizesse comigo. Olha que pergunta fácil. É mais ou menos, parece com aqueles 3 crivos de Sócrates, mas não precisa ir lá em Sócrates, não. No livro dos Espíritos, não. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele capítulo das orações, a oração 24, para tirar dúvidas. Aí lá fala assim, se você tem a dúvida numa ação, analisa se você gostaria que fizesse isso com você. Analisa se o que você vai fazer é útil para as pessoas. Analisa se isso provoca alegria nas pessoas. Então, gente, nós temos recursos para vivermos em paz. O nosso tema, que eu vou fechar, ele está ali, coitado, José me virou tudo, mas nós voltamos. Né? Nós temos para viver em paz,
nós temos todos os recursos em nós, embasados no conhecimento. Nós estudamos doutrina não é para mostrar conhecimento, não. Tem muita gente que só falta ter títulos agora, doc, pós-doc, lá tem pós-doc também, né? Então, agora pós-doc em doutrina espírita. Não. Eu preciso vivenciar aquilo que eu vou aprender. De cada vez. Eu vou estudar para fundamentar minha mudança. Fundamentar o meu progresso. Porque quando eu progrido, os que estão perto de mim progridem junto. Esse é o ponto-chave. Eu não tenho que estar aqui implicando com A, com B, com C. Você tem que estudar. Você não está bem, você tem que estudar. Você precisa melhorar. Então, mas você tem que estudar. Não. Cada um vai entendendo a necessidade de estudar, vai buscando estudar, vai se encaixando nas propostas de estudo, mas eu preciso cuidar de mim. Porque não adianta eu ficar chamando o outro para estudar e eu não mudar meu comportamento. Aí o outro me olha e fala assim, mas é ela que estuda tanto, que fica chamando a gente para estudar. Ela está fazendo as mesmas coisas. Então eu acho que não vale a pena estudar, não. Então, para que eu convença, eu tenho que ter um comportamento, eu costumo dizer, de elegância cristã. Eu acho elegância uma coisa máxima. Eu adoro olhar para as pessoas assim, elegantes, porque eu não sou. Aí eu olho para as pessoas e vejo aquelas pessoas que combinam sapato, não sei o que, com roupa. Ai, que coisa linda. E é de verdade. Eu acho bonito mesmo. Eu não estou brincando, eu gosto de ver. Eu adoro ver o homem elegante que começa e fala, nossa, mas que maravilha. Eu acho lindo isso. Agora, a elegância por fora encanta. Imagina a elegância por dentro. Desmancha a gente. Uma pessoa que é elegante espiritualmente falando, que tem elegância cristã no seu comportamento, é uma pessoa que cria impacto em nós. Por que quando a gente chegava, por exemplo, perto de Chico Xavier, perto de Teresa de Calcutá, de outras pessoas, você ficava sem ter quase reação? É porque a elegância cristã que eles vivenciam, elas impõem a nós o limite do respeito, da admiração. É belo a gente poder administrar isso. Mas são eles só que conseguem? Não. Nós também conseguimos. No nosso ritmo. Eu não posso ter a pretensão de uma só vez, assim, no estalar de dedo, agora eu evoluí. Não é assim. Eu tenho que ter paciência comigo. Olha a palavra aí, ó. Você estava achando que eu não ia nem usar a palavra paciência? Tadinho. Então, eu tenho que ter paciência comigo. Porque se eu não tiver paciência comigo, eu vou ficar me punindo porque eu dei uma escorregada, eu falei uma palavra que eu não devia ter falado. Então, eu preciso saber que eu não vou mudar de uma vez. Olha, é mais ou menos assim a mudança. Eu falava das pessoas todos os dias. Aí, de tanto aprender, estudar doutrina, estudar evangelho, eu comecei a falar mal das pessoas 3 vezes por semana. Puxa! Já reduzi 50%. Porque era 7 dias na semana, agora são 3. 50%. O outro fala assim, não, gente, é uma fala. Não, fulano, olha que eu já mudei, que eu já melhorei. Mas o outro não vai olhar isso, não. Eu tenho que ter consciência, não. Eu sei que eu já melhorei. Então, deixa eu ficar quieta. Aí depois, eu caio de 3 vezes por semana. Não dá para cair de uma vez toda. Então, uma vez por semana eu falo ainda. Aquele dia, sim, sabe? Aí você solta. Aí, opa, engole e fala só metade, não fala tudo. Aí depois você cai uma vez de 15 em 15 dias. Ô, gente, que maravilha a gente falar mal do outro só de uma vez na quinzena. Porque se a gente falar assim, eu vou conseguir isso de uma vez só, a pessoa vai adoecer e não consegue. Ela vai adoecer porque ela vai se maltratar e não vai conseguir.
Porque não é fácil, gente. Não se muda de uma só vez. Isso é violência. E por que não se faz? Sabe por quê? Eu vou mudando na medida que eu tomo consciência. E a minha mudança, ela tem raiz profunda, que ela não volta ao ponto zero outra vez. Por isso é que é devagar. Se for de uma vez só, qualquer coisinha daqui uma semana eu esqueço tudo que eu tinha mudado e começo a errar outra vez. Então, a mudança aos poucos, ela é definitiva. Vai chegar um momento que eu vou falar uma vez por mês. E vai chegar um momento que eu falo, gente, está acontecendo, estou sentindo falta de alguma coisa na minha vida. Aí você vai lembrar que é porque você não está falando mais dos outros. Mas já passaram meses sem você abrir a boca para falar das pessoas. Pronto, virou hábito. Virou hábito. Isso em qualquer área, gente. Nós precisamos... Agora, tem que ter perseverança. Porque se não perseverar... Ah, não é isso mesmo. A Joselma falou que é devagar. Não, semana que vem eu começo a mudar. Ah, não vai não. Eu vou falar tudo que a gente vai falar hoje de todo mundo, que amanhã eu começo. Não é assim. Não é assim. Tem alguém ali que vai sofrer um ataque cardíaco amanhã mesmo. Hein? Mas vamos lá. Vamos então. Dessas alturas, Pedro, você está perdido aí. Não vi mais nada. Você não abriu, né? Já está até aqui, ó. Aí eu que estou atrasada, né? Muito bem. Como é que está o tempo aí, meu filho? Deixa... Não, e os 45 minutos você como falou? Você entender. Mas eu não sei o tempo. Falando. Depois a gente faz pausa e continua depois. Tá bom. Mas é por causa do tempo que eu queria saber. Aí você me dá um sinal, por favor. Então, tudo isso que eu falei parece que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque para nós termos paciência, nós temos que estar embasado. Olha, gente, paciência com o filho doente. Nós estamos recebendo crianças. Há pouco tempo nós tivemos notícias que tem um grupo grande de espíritos que deve reencarnar como excepcionais em várias partes do mundo para aquela imersão na energia da Terra. E eles, de alguma forma, vão estar perto de nós. Mas não é que vai ter que ser meu filho, não é nada disso, não. Eles vão estar perto de nós para absorverem os princípios do amor e da espiritualização. Alguns espíritos são comprometidos. Outros virão nessa condição para arrastar os outros, pelo exemplo. Para ajudar famílias a se posicionarem. Ah, se eu não tiver paciência com o menino que chora o tempo todo. Ah, se eu não tiver paciência com o menino que não fala, que não custou aprender a falar. Ah, se eu não tiver paciência com o outro que vem realmente com uma excepcionalidade mais ostensiva. Vejam que, quando o tema foi escolhido, não foi escolhido para nós ficarmos na superficialidade, não. Eu brinquei, tal, mas agora a coisa é séria. Eu preciso aprender a ter paciência. A ter paciência com o meu corpo, que está doendo. Ah, hoje eu não dou conta porque eu estou doendo. É claro que existem as exceções. Ah, mas eu vou ficar em casa que não estou dando conta. Tenha paciência com o corpo, mas tenha autoridade com ele. Sabe como é que o Chico fez uma vez? De vez em quando, desculpa eu falar alguma coisa do Chico, mas são exemplos muito fortes. Ele virou para o corpo dele e falou assim, olha, eu já te dei remédio, eu já te dei repouso, eu já te dei alimento. Agora eu estou indo para o trabalho. Se você não quer ir, você fica, porque eu vou. O corpo, ó, vamos. São situações sérias. Quer dizer, primeiro, ele teve paciência. Ele deu tudo que o corpo precisava. Você dá água para ela, tá lá em casa. Então chegou no momento que ele falou, agora eu vou. Aí vem a autoridade. Aí vem a disciplina. Então, a nossa paciência não pode ser uma paciência, aquela paciência que é quase desleixo. Não, deixa o outro fazer o que quer. O menino está sapateando, gritando, coitado. Agora a educação moderna é assim mesmo, deixa chorar, vai, não cansa.
Que isso, gente? É preciso ter disciplina. Agora, não precisa ser com chinelo. Não precisa ser com a vara de marmelo. Mas autoridade. Autoridade. Então, quando nós falamos nos domínios da paciência, nós estamos falando na paciência de um modo geral. E é preciso que nós estejamos assim, muito preparados. Nós não estamos aqui falando disso à toa, não. Vamos lá. Obrigada, querido. Essa parte aqui até a gente, de uma certa forma, colocou, mas eu me basei praticamente no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Exatamente para ninguém achar que é coisa minha. Ah, mas ela é porque já conseguiu. Ela é porque é solteira, é tudo mais fácil. Ela mora no Brasil. Viesse ela morar aqui para ver se... Não. Eu estou embasada em dados das obras básicas. Tá? Então, a questão 938, ela diz exatamente que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Né? Então, um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu. Que a gente fala, amor, estou apaixonada, né? Seja no relacionamento natural, ou no trabalho. Nossa, eu encontrei lá no trabalho uma alma gêmea comigo. Não, é isso aí, ó, né? O que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Ou seja, até chegar a essa condição de espírito perfeito, nós vamos ter que ter o quê? Paciência com nossos limites e com o limite dos outros. Eu não posso ter a pretensão de que todas as pessoas à minha volta me amam e batam palma para mim. Eu tenho que ouvir a crítica, entender a crítica e silenciar o revide. Se não der para silenciar, porque tem coisa que não dá para ficar calado, a gente tem às vezes que responder, porque a doutrina no espírita não manda ficar, já falei aqui, virar tapete e o outro limpar o pé. A doutrina espírita só me dá autoridade moral para eu responder com equilíbrio. Para eu responder fundamentado. Tá certo? Então, até chegar na condição de puro amor, eu tenho que ter paciência. Eu estou trazendo afirmativas que me mostram que nós estamos no momento de ter paciência. Vamos lá, querido. Aí, eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu deixo para vocês depois pegarem o trecho, mas, olha bem, 1862. Olha o que o Espírito escreve. Sede pacientes. Parecia que é só agora que a gente está sem paciência. Mas em 1862 o Espírito Amigo já te falava isso. Sede pacientes. Gente, olha lá. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Ao de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho. Prestem atenção nisso. Ao de perdoarmos o que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Ué, mas então Deus é muito caprichoso? Ele põe gente no meu caminho para ser instrumento do meu sofrer? Mas então Deus quer que eu sofro? Deus está me castigando? Não. Deus não quer meu sofrimento. Lembra que eu falei aqui o objetivo da reencarnação? Que é consertar os desacertos. Que tem cadeira, filha. Consertar os desacertos e progredir
junto com os outros. Ou seja, os que são causa do meu sofrer, eles fazem parte da minha história. Por isso que é bom conhecer, que a gente deixa de se sentir vítima. Eles fazem parte da minha história, gente. Em algum momento do passado, repito, não é castigo. Em algum momento do passado, eu deixei de oferecer alguma coisa para alguém. E sem ser castigo, o que é que Deus faz? Ele me oferece a oportunidade de fazer aquilo que eu deixei de fazer. De corrigir o que eu não consegui corrigir na hora. E por que que ele, se é para corrigir, por que que ele me faz sofrer? Porque muitas vezes o meu orgulho, a minha vaidade, não aceitam aquilo que aquela criatura faz. Por isso que ele me causa sofrimento. O filho difícil que não me obedece, que me responde, que faz o que quer. Aí eu falo, nossa, você não sabe o quanto eu estou sofrendo com meu filho. Não. Eu falo isso para todo lado. Gente, nós somos honrados quando nós recebemos filhos que nos causam dores, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele entrega às pessoas competentes os casos difíceis. Se Ele me entregou aquele filho, é porque eu sou competente. Para filhos problema, entre aspas, eu não gosto da expressão filhos problema. Estou só falando para dar a ideia. Para filhos problema, pais solução. Aí eu acho que eu estou em profundo sofrimento porque meu filho vai sofrer. Ou o marido, ou a mulher, ou a falta de dinheiro, tomei um prejuízo e fiquei sem nada. O meu funcionário levou tudo que eu tinha, desviou e agora eu fiquei sem nada. Eu estou, deixa ele, fica tranquilo. Ele não está sofrendo, nem nós. Então, Deus, Jesus, olha, Ele, para serem instrumentos do nosso sofrer. Não há como nós consertarmos as coisas sem dor. Se eu tenho algo no corpo que está doente, para consertar aquilo eu tenho que ter mais dor, porque eu vou para uma cirurgia. Eu tenho que ficar mais dependente por um período. Se eu tenho uma casa e eu quero deixar a casa mais bonita, eu desmancho a casa para fazer outra. Houve um momento de dor, de desmanchar, de destruir para reconstruir. Então, aquele que no nosso caminho é instrumento de sofrimento, se a gente parar para pensar, nós vamos orar por ele de agradecimento. Agora, pelo amor de Deus, não é para dar uma de faquinha, não. Ah, eu vou para a cama de prego sofrer porque o sofrimento, né? O sofrimento é também uma oportunidade de eu ter paciência. Eu vou para a cama de prego. Não é isso, não. Nós não vamos buscar a dor de uma forma consciente. Mas na medida que ela vai chegando em nossa vida, que nós tenhamos postura íntima de educação para passar por ela. Não é cruzar os braços. Ah, eu estou sofrendo, então vou ficar sofrendo porque eu tenho que melhorar. Eu tenho que ter paciência com o meu sofrimento. Não. Vamos buscar soluções. Vamos buscar recursos para resolver o sofrimento. Mas buscar soluções sem desespero, sem desequilíbrio. Aí ele diz que são colocados no nosso caminho para instrumentos do sofrer e para nos porem à prova da paciência. A paciência, gente, aqueles que a possuem, assim, tempo quase todo,
são espíritos altamente evoluídos. E se ela não fosse algo importante para nós, nós não íamos ser tão incentivados a buscar a paciência. Então, precisamos começar no exercício, no limite que eu dou conta, no ritmo que eu sou capaz, eu vou ampliando a minha faixa de paciência aos poucos. Igual aquela pedra que a gente joga na água e vai fazendo aquelas ondas, nós vamos aumentando o nível de paciência nosso com tudo. É por aí que a gente vai progredir. Não é? Eu não estou falando de algo assim fantástico e distante. Eu estou falando de algo possível para todos nós. Possível. Às vezes o nosso exercício inicial de paciência vai ser o fato de calarmos as reclamações a cada vez que acontecer um problema. Às vezes a gente tem o hábito, né, o trânsito que está ruim, o caminho que a gente errou, o pneu que furou, e a gente vai e reclama, e reclama, e reclama, como se aquilo fosse o fim do mundo para nós. Eu não estou dizendo para não falarmos com alguém, porque Jesus nos recomendou: confessai-vos uns aos outros. E os representantes da religião na época entenderam que confessar-nos uns aos outros seria aquela história de fazer a confissão auricular e pôr ali a pessoa diante do outro, de joelhos, confessando. Jesus não falou em confissão auricular, não. Ele falou: confessai-vos uns aos outros. Ou seja, que eu tenha uma, duas, sei lá, pessoas que estão em condições de me ouvir. Aí eu preciso confessar para elas, sim. Mas não é confessar para pedir perdão, porque não tem esse negócio de pedir perdão. Esse negócio está aqui dentro de nós. Mas eu confessar para desabafar. Movimentar as energias da dor que estão acumuladas em nosso coração. Tá certo? Então, se não fosse paciência, não fosse importante, olha, eu trouxe vários textos, de vários locais, de obras, todas nos... Tem cadeira aqui, ó. Ah, tem aí? Tá. De várias obras que são possíveis de nós conhecermos, que nos fala a consciência. Porque nós vamos sair daqui, todo mundo hoje, se Deus quiser, com a proposta de sermos um pouco mais pacientes. Cada um no seu nível, cada um na sua condição, e cada um no seu limite, né? Então, eu não sei se alguém quer fazer no momento alguma pergunta, ou se você quer fazer o intervalo. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Alguma pergunta, porque eu sei que o assunto desafia. Eu comecei aqui brincando e tal, para dar uma preparada em nós mesmos, porque esse assunto desafia, né? Este assunto desafia. Ontem, eu vim de Milão para Zurique, de ônibus. E aí, eu escolhi um lugar assim mais na frente e tal. Aí, tinha um menino comum, como os meninos de hoje, com um tablet na mão. Eu falei: meu Deus, 4 horas, quase 4 horas de viagem. Eu preciso estar em condições que eu vou chegar lá e vou falar ainda hoje. Falei ontem. Eu falei: como é que eu faço? Eu não vou conseguir. Aí eu me repreendi. Joselma, cria vergonha. Faz o exercício de tolerância. Aí eu fechava o olho. Ah, pois não, Jesus. Oh, Jesus. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou dar conta? Eu não consigo nem equacionar o que eu vou falar hoje. Aí tinha uma moça ao meu lado, o menino na frente assim. A moça levantou. Eu falei: meu Deus, a Europa é outro mundo. Ela levantou
levantou, chegou perto do menino, blá, 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 falou. O menino desligou. Eu falei, gente, o menino obedeceu. Que maravilha! O menino obedeceu. E a mãe estava na cadeira do lado, não disse nada. Aí ela levantou, a mãe levantou, foi lá e ajudou ele a colocar lá o fone de ouvido. E aí eu pude dormir um pouquinho. Naquele momento eu fui altamente testada na minha paciência. Porque a gente se faz de vítima. A gente pensa assim, puxa vida, eu estou indo trabalhar. Deus, os espíritos são testemunhas. Coitados espíritos, até para ser testemunha a gente chama. Fui deitar 1h da manhã. Eu fiz a mala correndo, nem fiz mala, eu fiz um negócio assim, não deu tempo de dormir. Eu pensava em dormir no ombro, eu já era vítima, né? Agora esse barulho, quer dizer, eu fui testada na paciência. Tão simples, tão simples. Eu não poderia falar, porque eu não falava a língua do menino, né? Mas, na medida em que eu fiz um exercício íntimo, né? Dominando a minha tentativa de reação contrária, eu facilitei mentalmente para que também a moça tivesse a coragem, a naturalidade de levantar e falar. Aí ela passou por mim, ela foi lá e falou comigo assim. Aí eu disse para ela. E todos ficamos felizes, né? Passamos na estrada aqui perto e tal, eu admirando a beleza do lago, as flores, os verdes, porque já não tinha o barulho como é que chama? Tablet. Já não tinha o barulho do tablet. Veja, o exercício da paciência com barulhinho. Então, quando eu falei com vocês aquela hora assim, nos prepararmos para termos paciência, e eu olhei para aquela criança, ela era um pouco excepcional. Ela gritava quando ela apertava a tecla lá e que ela perdia ponto. Ela gritava histericamente. E eu precisei fazer um exercício de paciência. E vim falar de paciência para vocês hoje. Olhem para vocês verem como é difícil. Por isso que se fala no assunto. Era para eles perguntar, né, Pedro? Vai fazer uma pergunta. Ninguém perguntou, agora a oportunidade passou. Você que é paciente. Mas ninguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa, antes da pausa, ou uma colocação? Desculpa, se a moça não tivesse, o que você tinha conseguido fazer? Eu acho que com as preces e com o cansaço, eu ia acabar dormindo. Porque eu estava realmente cansada e eu estava em preces. Eu me coloquei em preces. E nós nunca estamos sós. Nunca esqueçam disso, viu, gente? Nós nunca estamos sós. Nós temos sempre amigos espirituais que nos protegem, que nos assistem, que nos guiam. E certamente tudo aquilo que eu estava preocupada, eles sabiam. Eu precisava de dar uma refazida para dar conta de falar à noite, enfrentar um novo grupo, uma nova vibração. Eu estava na vibração dos espíritos da Itália, né? E estava entrando na vibração da Suíça. Geograficamente quase não tem diferença, mas no plano vibratório tem muita diferença. Então, eu tenho... Alguma coisa iria acontecer. Ou o menino cairia de sono. Ele cairia de sono. Porque logo que a moça falou qualquer coisa, ficou baixinho, ele, daí a pouco também, ele cochilou e dormiu um pouco. Sabe? Alguma coisa aconteceria. Eu não poderia, se me incomodasse demais, eu ia sair lá para o fundo do ônibus. Porque eu não sabia falar e nem sabia que as leis aqui permitem essa facilidade. Você chegar, pedir o menino calar. Para mim foi surpresa, entendeu? Mas alguma coisa aconteceria. Eu teria que agir dentro do bom senso que o Evangelho me recomenda. Não na atitude humana, de revolta, de direitos, eu tenho meu direito de viajar no silêncio. Não, aí era prepotência.
Mas na condição vibratória, eu tinha direito de tentar acomodar a situação. Tá certo? Mais alguma colocação? Ele convida para um pequeno refazimento e a gente volta. O povo não tem nem paciência a gente comer direto, né? Tem que vai ficar mastigando, né? Pessoal, vamos ter paciência e vamos voltar para a cadeira, vamos? Mas podem voltar comigo, gente. Eu sei que muitos não tiveram tempo de lanchar e vir comer e beber não está para ouvido. Então podem vir comendo e bebendo. Toma a sua cadeira aqui, ó. Vamos lá, gente. Bom, nós tínhamos combinado também na segunda parte falarmos sobre a paz. E eu dizia para ele, olha, a palavra paciência, ela já tem um significado muito profundo, porque ela significa exatamente a ciência da paz. Ou seja, quando nós alcançarmos a vivência da paciência com nós mesmos e com tudo à nossa volta, nós estaremos em paz. Então, eu não posso interromper abruptamente o tema paciência, que parece que vocês não precisam disso, mas assim a gente fala mais um pouquinho para fechar o assunto, né? É um assunto que vocês já sabem, já vivenciam, mas vamos tentar fechar. E a gente lá no final a gente caminha em relação à paz, né? Então, nós na verdade, essa página aqui é aquela passagem de Paulo, o apóstolo, né? Que ela é lindíssima. Eu não vou falar essa passagem toda. Eu só pego a parte em que ele fala sobre a paciência. Porque o que eu fiz dessa vez foi colecionar textos sérios que nos falam sobre a paciência, exatamente para que eu pudesse fundamentar com vocês a importância de chegarmos nesse nível. Então vejam o que ele diz, o apóstolo Paulo: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ou seja, tem paciência, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, esse amor é quase que de outro mundo, né? É amor dos espíritos puros. Porque nós vivenciarmos cada passo desse aqui, eu tenho quase certeza que enquanto a gente lia, alguém pensava no amor da sua vida. Meu Deus, né? Não arde em ciúmes. É tão difícil a gente não arder em ciúmes pelo outro. A gente fala, não ligo não. Mas no fundo, puxa vida. Então, a gente fica, aquilo vem, cresce um calor dentro de nós, né? Não se ufana, não se ensoberbece. Mas o que nós queríamos mesmo chamar a atenção é: o amor é paciente, né? E ele não se exaspera, não se ressente do mal. Então, quando nós estamos aqui falando em paciência, nós estamos falando também em conquista do amor. Vamos para o seguinte, meu filho. Aí, olha o que o Espírito Emmanuel traz. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Então é a exteriorização da alma, né? E é muito interessante, quando meu pai já estava muito idoso, eu tenho alegria de ser neta de escrava alforriada pela lei do ventre livre. Então, meu pai era
dos 1800 e algum, 1880 e alguns. Aí vocês vão falar, não, mas você então... Não, gente, calma, eu sou a rapa do tacho, sou a casinha. Né? Eu já cheguei no Zenta, mas calma. Mas meu pai idoso, ele ficava sentado na cadeira de balanço e eu corria para um lado, corria para outro, fazendo as coisas, para sair, para correr, para ir para o serviço, para voltar. E meu pai falava uma expressão. Ah, se o novo soubesse e se o velho pudesse. Eu pensava assim, meu pai está caducando. Todo dia ele fala a mesma frase. Por que ele fica só repetindo essa frase? Eu achava que ele não estava bom da cabeça. Depois que ele desencarnou, um dia eu comecei a pensar. O que é que ele estava dizendo para mim? Para essa verdadeira paciência, a gente só alcança quando a gente chega numa certa altura da nossa maturidade, da nossa vida, que a gente já passou por experiências que nos dão a certeza que não adianta brigar contra a vida. A gente, depois que passa por experiência, a gente chora, a gente acha que o mundo acabou, a gente se entrega à dor, à depressão. Mas depois que passa isso, a gente aprende, a gente fica, como diz uma expressão muito brasileira, a gente fica calejado, a gente aprende. Aí a gente começa a ter a verdadeira paciência. Por que a gente começa a ter a verdadeira paciência? Porque a gente sabe que no final dá tudo certo. A gente vai tendo conhecimento, né? As pessoas muitas vezes estão nesse desequilíbrio, porque o Brasil, não sei o quê. Calma, gente. Não vamos ficar de braços cruzados, não. Mas alguém está fazendo alguma coisa e nós temos o conhecimento doutrinário e o conhecimento da vida. Deus não abandona os seus filhos. Isso não é conformação barata para deixar as coisas acontecerem, não. Mas é questão de segurança, de consciência. No momento certo, tudo vai dar certo. Isso, esse estado de coisas, ele só vem, a alma só vai exteriorizar isso quando ela realizou muito amor em si mesma. Em si mesma. Quando você consegue mudar internamente as suas posturas, as suas condições diante da vida, que nos desafia de toda forma. De toda forma. Na medida que você vai passando por isso e sabe que realmente passa, que fica marca, talvez, fique uma cicatriz, mas essa cicatriz não impede a gente de prosseguir. Né? São situações. Teve uma vez que uma funcionária minha, foi depois que você passou por lá, ela já trabalhou conosco na editora, há um tempo pequenininho. Uma funcionária minha que eu depositava toda a confiança. E eu me entusiasmei com esse negócio de sair para aqui e para lá. Eu não tinha quem cuidasse das minhas coisas. E eu deixava as coisas assinadas para ela fazer pagamento. E eu deixava o cheque já preenchido e tal. Mas eu tinha que, porque 15 dias que eu ficasse fora, virava um tumulto na minha vida. E ela não pagava, ela embolsava. Ela chegou a comprar um apartamento para ela. Foi um prejuízo horroroso para a editora espírita e para mim. Pelo montante, eu falei assim, não vou conseguir. Acabou tudo. Não tem mais jeito. Eu estou no fundo do poço. Eu sempre me preocupei muito com o meu nome. Aquela história de gente antiga que fala assim, ó, preto e pobre tem que cuidar do nome, que é a única coisa que tem. Então, eu tinha uma preocupação com o meu nome, sabe? Do nome tá bonitinho na praça e tal. Meu nome ficou comprometido, o nome da editora, aquela coisa
tudo, aí eu fiquei arrasada. Falei, não vou conseguir. O valor é alto demais. E eu não me entreguei na tristeza. Mas é como se eu tivesse me entregado na lógica da situação. Falei, não vai dar jeito. Infelizmente, foi assim que acabou a história. Pensei eu. E o tempo foi passando. E a gente continuou tentando fazer livro, sem dinheiro, um ou outro ajudando, os outros virando as costas, porque infelizmente o dinheiro é que, em muitos lugares, é o dinheiro que faz a amizade das pessoas. Até que chegou o ano do centenário do Chico. E eu levantei uma manhã e falei assim, peraí, gente, foi o Chico que fundou essa editora praticamente. Porque ele falou, vamos reunir um grupo de sócios e vamos abrir uma editora. E eu faço questão de ser o sócio número 1. E durante 2 anos, ele mandou todo mês um envelopinho com o dinheiro dele, particular, que era depositado na conta. Eu tenho todos os envelopes lá, endereçados do Chico, tudo bonitinho. Até xerox do cheque eu tirava de tanta emoção. Então, falei, gente, centenário dele. Essa editora foi fundada por causa dele. Ele nos incentivou. Ele foi o sócio. Ele falou, faço questão de ser o sócio. E eu vou deixar ficar assim? Não posso deixar. E naquela manhã eu comecei a me mexer daqui, dali. Gente, mas o valor é demais. Eu não vou dar conta. Eu não sei nem explicar para vocês. Mas eu falei, eu tenho que negociar. Eu vou conversar. E fui negociando. E falava com as pessoas, estou te devendo tanto. Com os juros, eu quero te pagar, o que você faz? Eu não dou conta de pagar de uma vez. Eu posso pagar aos poucos. Aí eu fiz uma projeção no papel, falei assim, bom, até maio será janeiro. O ano do centenário Chico, eu não vou deixar passar. Até maio eu vou estar com tudo limpo. É claro que eu ia ter para pagar talvez até uns 2 ou 3 anos para frente, que eu estava negociando parcelas. Mas eu vou limpar o nome da editora. E vou limpar o meu também. Aí um dia eu fui falar em São Paulo. E um amigo meu me chamou. Eu só conto isso para vocês porque são experiências de dor, mas que tem resultado gostoso. Um amigo meu me chamou e falou assim, um senhor, ele é um industrial, ele falou assim, o Eurípides, alguns aqui devem saber o espírito Eurípides Bassanufo. O Eurípides me falou que se eu não te ajudar, o movimento espírita vai perder uma trabalhadora, porque você não vai dar conta de se manter. E eu estou aqui para ajudar. O que está acontecendo? Eu fiquei de olho arregalado assim, falei, mas o espírito vai falar com o médium em São Paulo para me ajudar. Fiquei assim. Ele falou assim, você vai limpar o seu nome. Você está preocupado em limpar o da editora. Mas você tem que limpar o seu para você tranquilizar. Com você com o nome limpo, aí você começa a limpar com as outras pessoas. Eu nunca tinha visto um cheque no valor que ele me deu. Eu nunca tinha visto, eu fiquei olhando, eu peguei aquele cheque, eu pensei, meu Deus, eu estou com isso na mão. Eu fiquei impressionada. Mas ele falou, olha, mas presta atenção. É para limpar o seu nome. Porque Eurípides falou que você tem que trabalhar no movimento espírita. E você tem que estar de cabeça erguida. Não pelo orgulho, mas pela tranquilidade. Então, eu não sei nem como é que eu voltei para Belo Horizonte. Né? De tamanha alegria, perturbação emocional, eu consegui, dei uma limpada no meu nome
E a partir daí, as coisas foram se ajustando. Eu tinha falado com vocês que eu falei, até maio eu limpo tudo. Quando foi em fevereiro, o nome da editora estava limpo. Não estava tudo pago. Mas eu consegui acelerar a negociação com as pessoas. Fui negociando. E eu levei talvez 2 ou 3 anos para ir pagando os compromissos. Mas eu estou contando isso por quê? Porque houve um momento que eu pensava assim, meu Deus, que desaforo! Eu trabalhei, tudo que eu fiz e faço até hoje é para a doutrina. Eu não casei, eu nunca viajei depois que eu aposentei para falar assim, eu vou passear. Eu só viajo para o trabalho, né? Eu investi de todas as formas no trabalho da doutrina. Meu Deus, a menina da minha confiança, eu fiz isso por ela, fiz isso por ela. Aí vem o rosário, né? Eu fiz isso, e daí? E daí? Pensando bem, ela nunca me pediu. Ela nunca me pediu para fazer o que eu fiz. Só que a gente elege alguém que vai ser a pessoa que vai receber todos os benefícios nossos. A gente elege, psicologicamente falando. E espera que a pessoa reaja no nível que eu pensei que ela reagir. Só que eu não conheço a pessoa. Nem o familiar eu conheço. Porque eu jogo para que ele tenha a ação que eu tenho. Que eu penso que aquela pessoa deve ter. Mas ela não tem forças. Ela não tem forças de... Não preocupa não, gente. Pode relaxar, porque ela não sabe como é que desliga. Paciência! Esse é o problema. Paciência! Está desligado. Calma. Então, vejam bem. Isso é importante, gente, isso que eu estou colocando. A gente projeta no outro uma expectativa que nem sempre o outro está preparado para dar. E quando a pessoa não está preparada, não faz aquilo que está na minha expectativa, aí vem a decepção. Mas quem falou que o outro ia me dar tudo aquilo? Eu que idealizei. Olha, gente, isso... Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara no que eu estou falando, porque isso é a chave de muita dor. É a chave para a gente ter paciência. Porque você pôs o outro lá no alto, na sua expectativa. Por amor, por admiração, seja por que for, você pôs ele lá em cima. Mas ele não está lá em cima, não. Ele está no meio. Aí ele não dá conta. Quando não dá conta, vem a decepção. Então, essa vivência me fez aprender que nenhuma situação ela é definitiva. Uma situação de dor. A de amor é definitiva. O amor verdadeiro, toda situação de amor verdadeiro é definitiva. Mas a de dor não é. Eu nunca podia imaginar que eu conseguiria ajustar aquilo que a moça deu de prejuízo para a editora e para mim. E com pouco tempo eu consegui. Agora, eu tive que trabalhar duro, gente. A partir do momento que eu assumi o compromisso com as pessoas ao longo de 2, 3 anos, Jesus, como eu trabalhei. Mas conseguimos. Conseguimos, né? Por quê? Porque nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós também falhamos. A minha expectativa que ela era de confiança, fui eu que depositei. Em nenhum momento ela veio dizer para mim assim, olha, eu sou da sua confiança. Ela não falou isso. Eu que achei que ela era. E ela não resistiu à tentação. Ela não resistiu à tentação de ter dinheiro na mão e fazer alguma coisa para ela, pessoalmente. Ela estava certa? Claro que não. Mas eu também não estava, não. Mas eu estava saindo para o trabalho do Cristo. O Cristo também não me pediu para eu largar, deixar cheque assinado na mão do outro, não. Cristo não me pediu isso, não. Tá certo? Então, gente, nós temos que ter muito pé no chão para fazer as coisas. Vamos lá, meu querido. Por sua vez,
A paciência relaciona-se com a tolerância. Por isso que Paulo diz assim, a paciência, aquele que ama não se exaspera. Ai, ai. Não é fácil. Não é fácil a gente não se exasperar. Tem hora que até a gente pensa que já conseguiu dominar. Não, agora eu tô bem. Não, nessa área aí pode vir o que for, que não me joga mais no chão. Não abre a boca para falar isso. Porque quando a gente assusta, você cai outra vez. A tolerância, ela é de um nível tão sério, que às vezes nós não temos tolerância para ouvir a pessoa que mastiga de boca aberta todo dia na hora do almoço junto conosco. Aí você sai, eu não aguento essa pessoa mastigando, fazendo barulho com a boca. Não. A gente muda a hora do almoço ou vai sentar no outro lugar. Falta tolerância para ouvir o barulho do outro mastigar. Falta tolerância para ouvir o ronco do companheiro, do cônjuge, da cônjuge ali na cama, e você separa de quarto. Ah, eu vou dormir no outro quarto. Não aguento o seu ronco. Tolerância. Ah, José, mas porque você não dorme com ele, você vê o ronco dele. O ronco dele estremece as paredes. Não estou falando para não ficar eternamente com ele roncando, mas eu estou falando, vamos buscar o médico, vamos buscar o especialista, vamos buscar recursos. Fulano, nós precisamos achar recursos. O seu ronco está demais. Mas não é simplesmente eu virar as costas e dormir no outro quarto. O que eu ajudei a criatura? O que eu me ajudei? Gente, isso é tolerância. Tem gente que se chegar em casa, o outro tiver bebido café na xícara dele, a xícara está suja lá na mesa. Ele sai sem tomar café, mas por quê? Não, porque minha xícara está suja, tomaram café na minha xícara. Oh, meu Deus! Ou exagerei, acho que eu exagerei, né? Certo, gente? Então, a tolerância, ela está diretamente ligada com a paciência. E aí volta a falar na paz. Para nós vivermos em paz, nós temos que aprender a ser tolerantes e temos que aprender a ser pacientes, né? E aí vem que a segunda virtude do amor, cantada pelo Paulo Apóstolo, olha aqui a definição de tolerância. Isso é importante. É o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou até diametralmente opostas a nós. Essa é a definição de tolerância. Você tem que reconhecer o outro direito dele pensar como ele tem direito de pensar. Aí eu estou aqui na frente. Eu quero que todos vocês me aplaudam porque eu estou certa. Eu estou sendo intolerante. Estou sendo intolerante. Que eu tenho que esperar que tenha alguém aí. Eu não concordo com ela. Não, peraí, está exagerando. Não é assim. Eu não posso exigir que todos pensem como eu estou falando. Por isso, e eu sei que o assunto é tão desafiante, que eu fui pedir socorro nas obras importantes da doutrina espírita. Eu não trouxe nada meu assim, a não ser esses exemplos, porque eu sei que não é fácil. Olha bem, o tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir e comportar-se, age com tato, cautela e benevolência. Tato, cautela e benevolência. Procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. Todo mundo tem algo de bom, gente. Olha como seria fácil nós, na nossa relação em família ou no grupo que nós frequentamos, se a gente pudesse exercer a tolerância. Cada um. Não é só o que dirige ter tolerância com o outro que está rebelde. Mas o que está rebelde ter tolerância também com o que dirige. Que ele traz o compromisso de dar as diretrizes.
É a tolerância mútua. Tem hora que eu não vou nem ficar comentando, não, porque... Passou dois. Essa aqui eu só quero ler. Quem vai ler para nós? Vocês estão cansados da minha voz. Então vamos lá. Quando as dificuldades atingem um apogeu, quando os problemas se multiplicam na estrada, quando a injúria te espanca o nome, quando tentações e perturbações te ameaçam as horas, quando te é lícito guardar aos ombros de outro a carga de atribuições artificiais que te assinala a existência. Vamos lá, meu filho. A outra página. Quando pode censurar e não censuras, exigir e não exiges, então terás levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Até aí. Então, vejam bem a definição do Espírito Emmanuel sobre paciência. Por isso que eu pedi até outro para ler, porque é tão forte, né? Você está querendo que repita? Que volta atrás? Não precisa não. É tão forte. Se quiser, volta um pouquinho, rapidinho. Olha lá, leiam. Quando as dificuldades atingem um apogeu, quer dizer, o máximo. Quando os problemas se multiplicam na estrada. Quando a injúria te espanca o nome, é uma das coisas mais difíceis, é você reconhecer que está sendo injuriado, caluniado por alguém. Quando tentações e perturbações te ameaçam as horas. Quando te é lícito guardar aos ombros de outrem, a carga de atribuições sacrificiais que te assinala a existência. Quando podes censurar e não censuras, exigir e não exiges, então terás levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. São situações muito delicadas. Dá para interromper um tiquitinho aí para não gravar? Quando a gente fala em paciência, vamos fazer uma diferença entre passividade e resignação construtiva. Passividade é quando você é quieta e deixa tudo acontecer. Ah, não, deixa acontecer, tem que ter paciência. E deixa. Isso é passividade. Está errado. Nós temos que ter uma resignação construtiva. Aceitar o fato, mas trabalhar para melhorar, para corrigir, para realizar daquele fato negativo algo bom. Então, não venha dizer que eu estou falando para vocês ter passividade, que eu não estou, não. Vocês já viram que o meu temperamento é de fazer, de agitar, né? Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontre sob os constrangimentos da provação. Quando se está num momento de muita aprovação, é muito difícil a gente demonstrar a conformidade. Você está num momento assim que está tudo fervendo, parece que o mundo vai acabar para você, né? É difícil. Então vem, fechando aqui, ó. Paciência é verdade, é perseverar na edificação do bem. Perseverar na edificação do bem. A despeito das arremetidas do mal e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela quando nos seja mais fácil desistir. Às vezes é mais fácil desistir. Há situações que é muito mais fácil, você fecha a porta aqui, ó, pega a sua bolsinha, tchau, vamos embora. É muito mais fácil desistir, né? Mas a grande oportunidade de testemunho é você ficar mais um pouquinho perto daquela pessoa que te desafia a paciência, ajudando ela ali. Mas sem a passividade, com resignação construtiva. O marido bebeu, chegou em casa, vomitou, não, eu tenho que ter paciência. A doutrina espírita me diz paciência. Não. Resignação construtiva. Você vai dizer para ele, olha, a partir de agora, todas as vezes que você vomitar,
Porque bebeu, você vai limpar. Eu vou te dar um café amargo, vai passar os efeitos e você vai limpar. Eu não mais vou limpar os seus vomitários. E você, antes de ir para a cama, você vai tomar um banho para não deitar sujo. Porque aí a mulher fala, não, eu fui para o outro quarto porque ele chegou bêbado e sujo. Não, a cama é sua de dormir também. Então diz para ele, antes de vir para, você vai dentro tomar um banho. Eu não vou mais aceitar as suas atitudes de entrega ao vício, a ponto de prejudicar o nosso lar. Olha que você está tendo paciência, você não está pondo ele para correr, você não está pondo para fora nem nada, mas você está tendo autoridade. Então, essa é a postura. Estamos acabando, meu filho? Só essa primeira frase que eu vou. Isso é com André Luiz, do livro Obreiros. Olha lá, André, preste atenção só nessa frase. Extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Cólera injusta. Extingue isso, gente. É o convite que é feito. Nesse outro aí, você acha que Hipólito não pode duelar verbalmente. Nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime a oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Aquele que tem desequilíbrio, nós não podemos entrar em discussão com ele. E nem entrar na faixa da violência. É fácil, gente? Eu sei que não é. Por isso que eu escondi atrás desses autores importantes. Seria muito fácil chegar aqui e fazer uma poesia sobre a paciência com vocês. Sabe? Seria muito fácil. Mas eu queria fundamentar a importância da paciência com colocações de espíritos nobres. E não com as minhas deduções. Né? Vamos lá, o tempo está fechando, eu estou preocupado. Essa oração para a paciência. Quem é que vai ler a oração para a paciência? Você vai ler? Bom. Então pronto, por favor. Oração por paciência. É oração mesmo, vamos lá. Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja connosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. E por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas não te regamos no que resguarda a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo tanto quanto estás connosco, hoje e sempre. Amém. Acho que o tempo já estourou. O tempo está chegando. Está chegando? Ainda dá tempo de passar esse restinho ou já? Dá. Tá, porque senão eu abro para pergunta uma ou outra. Vamos lá rapidinho então. Evitemos choques destrutivos e doemos o melhor de nós aos programas de ação que nos propomos a realizar. Exercitando entendimento e tolerância, conscientes de que, para coibir quaisquer calamidades no terreno do espírito, a paciência é o preservativo ideal. Não te detenhas a lamentar problemas e crises. É forte, né? Não? A sua paz interior, para não falar que eu não falei de paz, a sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma. Gente, elas não têm o direito de tirar a nossa calma. Não podem. Só se você permitir. Eu já andei selecionando ali muita coisa, porque nós sabíamos que não ia dar tempo. A gente queria fechar com esse tema aí da calma, da paz e das pessoas, porque nós somos danados para dizer assim, o fulano é culpado, eu estou assim porque o fulano é culpado. Outras vezes, nós responsabilizamos as pessoas à nossa volta pelos momentos que nós estamos fazendo, até pelas nossas impaciências.
ninguém, absolutamente ninguém, é culpado pelos nossos estados emocionais. Nós somos os responsáveis. Nós somos os construtores da nossa própria vida. Então, chega no momento que aí não dá mais. O outro provocou e a gente foi embarcando. Aí tem aquele momento que você fala, mas não dei conta. E a gente desmonta. Tudo bem. Nesse momento que não deu conta, a gente se reposiciona e recomeça. E recomeça, ninguém absolutamente é culpado pela nossa impaciência, pela nossa falta de paz. E só nós somos capazes de encontrar recursos em nós para vivenciar essa paz. E quando eu estou em paz, todos os que estão à minha volta também acabam vivendo um clima de paz. Eu sei que este assunto, que aparentemente era tão simples, né? Ixi, meu Deus, falar sobre paciência e sobre paz. Este assunto, aparentemente, é uma água com açúcar. Fui lá achando que eu ia ouvir uma outra coisa e já ouvi falar de paciência e de paz. Mas é um assunto, é uma pedrinha no sapato de cada um de nós. Se tem alguém aqui que já venceu isso, parabéns. Eu ainda não consegui. Eu preciso ainda trabalhar muito comigo mesma para continuar mantendo esse estado de paz. A gente só está conseguindo, sabe o quê? Aumentar o tamanho do patamar em que a gente se demora na paz e na paciência. Isso já é uma vantagem. Que antes era assim, né? Aí agora a gente já consegue aumentar um pouquinho o patamar. Mas nós não estamos plenamente indefesos. Nós precisamos continuar atentos. E olha que Jesus disse, vigiai e orai. Porque quando a gente vigia, e é tão claro, eu não tenho que vigiar o outro, o que o outro está fazendo, deixando de fazer. Eu tenho que vigiar a mim. O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? O que eu posso melhorar? Eu me vigio, eu já estou em estado de oração. Jesus é tão sábio que ele coloca primeiro o vigiai. Porque quem vigia a si próprio já está em estado de oração. Aí ele coloca vigiai e orai. Então, que nós possamos estar atentos a isso. Eu comecei lá no início falando em amor, né? E o amor, ele está impregnado em todo o universo. Mas às vezes nós saímos da sintonia, da faixa de sintonia do amor. E para retornarmos, nós precisamos ter base na nossa ação e ter condições de cultivar essas virtudes que nos levam novamente ao amor do qual nós nos afastamos. E na medida que isso acontece, na medida que o amor vai dominando, os espíritos amigos encontram mais condições em nós de ajudarmos. Nós nunca estamos sós. Eles estão sempre conosco. Mas tem hora que a gente parece que fecha as portas. Eles estão conosco, mas não nos alcançam, porque nós fechamos as portas. Então, o convite que a gente faz a todos vocês é para que haja um esforço íntimo, para que a gente consiga alcançar um trabalho com a paciência e com a paz. Vai valer a pena. Nós vamos ser mais alegres, nós vamos ser mais felizes, nós vamos ser mais amigos, nós vamos ter mais amigos e vamos sentir o nosso ambiente pacificado. E é isso que eu desejo a todos vocês. Muita paz. Muito obrigada, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Pois não. Fica à vontade. A minha pergunta com relação justamente à paciência, à tolerância, que eu acho que a gente está vivendo uma situação muito complicada em todos os sentidos. Uhum. Então, a minha pergunta vem, quer dizer, baseio a minha pergunta justamente com relação a isso, porque eu vejo, por exemplo, nós estamos vendo na Europa todos esses refugiados que estão chegando.
Então, por exemplo, eu aqui na Suíça, eu sou estrangeira, certo? Então está vindo um outro estrangeiro que está pedindo ajuda e de repente tem um outro estrangeiro que está dizendo o que ele vem fazer aqui. Então é nessa hora que eu respondo. Eu acho que todos nós temos o direito de procurar essa ajuda. Já a ajuda, eu acho que ela tem que vir de todos os lados, de quem pode ajudar. Então, qual é quer dizer, postura certa, eu sei que não existe, com relação àquilo que está acontecendo. Mas, no caso, me afeta o fato de que essas pessoas estão chegando e estão precisando de ajuda, e que quem está aqui, que veio procurar ajuda, é o primeiro a fechar a porta. O nosso compromisso espiritual, ele vai onde nós estivermos. Eu mostrei no início que o objetivo da nossa reencarnação é exatamente acertar os desacertos do passado e progredir paralelamente com os que estão à nossa volta. Os que estão vindo de fora, de outros países, eles não estão vindo por um acaso. Eles estão passando por um processo de ajustar os compromissos deles do passado. Eles não são simples vítimas do país onde nasceram e estão fugindo por isso ou por aquilo. Na verdade, possivelmente eles, em encarnações passadas, fizeram outros passar experiências tais que eles agora estão vivenciando na pele. Além disso, eles têm o objetivo, a dor deles, eu falei isso aqui também, tem o objetivo de despertar o nosso coração, a nossa consciência para as dores dos outros, que muitas vezes nós só vemos a nossa e não vemos que ali do lado, na esquina, tem alguém, não precisa ser exilado não, tem alguém ali na esquina que está precisando de compreensão, de apoio e de paz. Nós, enquanto individualidade, temos pouco a fazer nas decisões maiores. Mas nós temos muito a fazer nas vibrações de preces em favor de todos. Dos governantes que decidem e dos que fogem assustados de seus compromissos, talvez lá, ou estão vindo em busca de seus compromissos cá. Tudo tem uma razão de ser, diz o Livro dos Espíritos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Questão 536 do Livro dos Espíritos. Se tudo tem uma razão de ser, essa movimentação tem uma razão maior de ser. E certamente essa movimentação ajuda até na cultura do universo, porque é uma troca de conhecimentos, de culturas, de línguas, e a coisa vai se ampliando, que já praticamente já não se fala uma só língua, se fala a língua do amor. Quando eu não sei falar a língua, eu olho e pelo olhar eu me comunico. Então, é um momento que nós temos que ter muita vigilância. Acho que nós devemos falar o mínimo possível, porque muitas vezes quando a fogueira está pegando, um palitinho de fósforo a gente acende e aumenta a fogueira. Então nós devemos nos silenciar e orar muito, e vibrar muito. E aqueles que conseguem, em vez de eu entrar no processo de julgamento, porque devia fazer isso, aquilo, aqueles que conseguem, que eles possam ser ajudados naquilo que for possível. Eu visitei na Itália um local onde estão muitos refugiados. E eu me emocionei, porque quem estava dando aula de italiano, aqueles que estão ali já estão com uma permissão temporária. E então, quem estava dando aula de italiano para eles era uma brasileira. Eu me emocionei muito. Não por questão de sangue brasileira, eu me emocionei por ver a mistura. Já não existe mais raças, existe um povo universal. Nesse sentido que eu me emocionei. E me emocionei ainda que eu vi um jovem, talvez dos seus 19 ou 20 anos, que é analfabeto. Mas ele pegava no lápis assim. Era o primeiro dia de aula dele. Ele pegava o lápis assim, ele estava com fome no lápis.
E ele queria desenhar a letra que a professora tinha escrito no quadro. E ele não sabia, porque ele é analfabeto na língua dele também. Né? Então, eu fiquei extremamente emocionada com tudo que eu vi ali e fiquei imaginando o quanto nós temos a fazer. Aquela brasileira que está dando aula inicial, alfabetização em italiano para aqueles jovens, ela está ajudando o momento, sem entrar na opinião disso ou daquilo. Eu acho que a nossa postura tem que ser essa. Os que estão têm que resolver, os que estão a ver têm que resolver, precisam de nossas preces. Os que vêm, nós precisamos das nossas preces. E nós podemos fazer muita coisa no nosso âmbito, sabe? Eu ainda tive uma reunião com alguns grupos da região, grupos espíritas, e dizia, a menina está sozinha lá na linha de arrancada. Ela precisa das preces de você, de sustentação, para ela ter condição de continuar esse trabalho. E vocês arrumam uma coisinha para fazer. Leva lá, faz um bolo, leva lá, faz alguma coisa, porque eles devem estar morrendo de saudade da família. E naquele grupo que eu vi, tinha uns que tinham um olhar de ódio, outros tinham um olhar de amor, outros de medo, outros de desconfiança, olhando para a gente assim, o que será que ela veio fazer aqui? Né? Então, o que está por trás daqueles olhares? Muita coisa. Então é um momento em que nós precisamos contribuir com nossas preces, com nossas vibrações. Ok? Obrigada. Com muita paciência diante da atitude dos outros. Né? Mais alguma pergunta? Tudo bem? Tudo Vamos bem. terminar a nossa noite então? É. Uma festa de encerramento. Eu já fiz a abertura para fazer. Não que eu não queira, hein? Eu quero é dar chance, viu? Não estou reclamando. Tá? Vamos fechar os nossos olhos. Dar graças a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado e amigo, por essa oportunidade, por tanto amor que Ele tem por cada um de nós, por nos ter dado essa oportunidade de ouvir um pouco mais sobre a paciência que cada um, só cada um sabe que precisa desenvolver em si mesmo. Mestre amado e amigo Jesus, nós te pedimos, amigo, que dentro do nosso coração tu faças essa plantinha tão frágil que é a paciência crescer. Crescer, se transformar numa planta frondosa, numa árvore que dê frutos, e que a gente possa espalhar esses frutos, semear a paciência pelos outros com o nosso exemplo. Que sejamos capazes de tolerar todas aquelas adversidades que defrontamos a cada hora do nosso dia. Sabemos, Mestre, que nos acompanhas permanentemente, que o teu amor sem fim nos envolve sempre. Mas por vezes os nossos ouvidos se fecham e a gente não consegue sequer te ouvir. Então, Senhor, que agora o nosso humilde amor se une ao teu e possamos enviar vibrações para todos aqueles que sofrem nesse universo. Que possamos envolver de amor os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos colegas de trabalho, aqueles que em momentos de sofrimento atentam contra a própria vida, aqueles que já nos precederam na parte espiritual e de que tantas saudades nós temos por vezes. A todos eles, Mestre, que o nosso amor junto com o teu nos possa envolver com carinho. E a nós, Senhor,
Dá-nos a paciência da gente suportar a saudade até nos encontrarmos de novo do outro lado. Acompanha-nos até nossos lares e que sejamos capazes de dar um sorriso a quem encontremos pelo caminho e que sejamos capazes de, com orgulho, dizer que somos filhos de Deus e que te amamos infinitamente. Obrigado, Mestre. Que assim seja.